E hoje, Juliana, tem participação de telespectador que enviou para a gente pergunta no Agricultura BR. Responde. Hoje a gente vai falar a pergunta do telespectador Silvio, ele que é da cidade de Alegre, lá no estado do Espírito Santo. E a pergunta dele é referente ao mercado do café. Vamos ver o que ele perguntou aqui para a Agricultura BR. E aqui o Brasil compartilhando da pergunta do Silvio. Ele quer saber, Juliana, se há previsão de aumento no preço do café Conilon. Lembrando então que ele é de Alegre, lá no estado do Espírito Santo, o maior produtor de café Conilon aqui do Brasil. Pois é, a pergunta do Silvio é a de muita gente, muito cafeicultor, em especial da variedade Conilon do Brasil. Essa situação, inclusive, de valores do Conilon tem tido muita polêmica nos últimos dias, envolvendo principalmente a possibilidade de o Brasil importar o grão de outras origens, para atender a atual demanda da indústria nacional, que se diz prejudicada pela quebra de safra no Espírito Santo, que acabou deixando o setor desabastecido. Para responder a pergunta do Silvio e dos demais cafeicultores, o Agricultura BR vai agora ao vivo até a BMF Bovespa conversar com a jornalista Rafaela Fávaro, que está ao lado de um especialista que vai falar sobre este assunto. Vamos para lá então falar com eles. Olá, Rafa, uma boa tarde para você. Obrigada pela participação aqui no Agricultura BR. É com vocês daí falando a respeito desse assunto tão polêmico. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Elaine. Bom, nós estamos aqui com o Celso Vegro, ele é diretor do IEA, que é um Instituto de Economia Agrícola aqui do estado de São Paulo. Ele também é um pesquisador do mercado de café e vai nos tirar essa dúvida. Celso, o Silvio, de Alegre, no Espírito Santo, tem essa dúvida, essa questão sobre o preço do café Conilon, mas essa é uma dúvida de vários cafeicultores. Só para a gente contextualizar, o café Conilon vem de 3 quebras de safras consecutivas por conta de seca. Há uma expectativa de recuperação já nessa próxima safra para a produção do Espírito Santo? Olha, uma coisa que os produtores precisam compreender, e também o pessoal de mercado, é que o café, diferentemente de outras plantas cultivadas, ele tem um ciclo de fenológico, ou seja, o desenvolvimento da planta é de 24 meses. Então, tudo que acontece numa safra tem enormes repercussões na seguinte. Porque no ato do fenômeno, da ocorrência, isso vai imprimir na próxima brotação, na próxima florada, as condições vigentes naquele momento anterior. É a tal da bienalidade. É um pouco diferente, não é bem a bienalidade, mesmo porque Conilon tem pouquíssima bienalidade. Né? É uma questão da natureza da planta, ou seja, as estruturas celulares se formam no ciclo anterior. Então, os botões florais, os ramos vegetativos, as raízes, tudo se forma 12 meses antes. Então, se há um fenômeno climático relevante naquele momento, prejudica-se toda aquela formação. Então, se a gente saiu de um ciclo muito severo de estiagem, isso comprometeu tudo o que vai ocorrer daqui para frente, ou seja, a próxima brotação, a próxima florada, o próximo desenvolvimento da planta. Embora aparentemente por fora ela até pareça saudável, entendeu? Mas ela está comprometida em termos de formação dessas estruturas celulares que se comprometeram lá atrás, decorrente desse fenômeno que a planta do cafeiro precisa de 24 meses para completar um ciclo. Ou seja, o grão que você está colhendo hoje, ele começou a se formar 24 meses antes. Né? Então, isso que é importante. Então, não há uma perspectiva boa. O Espírito Santo deve repetir safra, tendo em vista essa condicionante que eu estou falando. Pode ter um pouquinho de melhora? Pode, porque teve gente que podou, que a planta economizou um pouco de energia, né? Não formou aquelas estruturas no meio daquela seca. Então, isso pode acontecer. Teve gente que conseguiu manter água durante todo o período, né? Conseguiu manter uma irrigação. Então, a gente tem uma safra ligeiramente maior, talvez, do que a que veio o ano passado, que em torno de 6 milhões de sacas. Talvez ligeiramente maior. O que deve nos surpreender, talvez, seja a safra do sul da Bahia e de Rondônia. Esse, sim, deve vir com uma safra bastante portentosa, bastante grande. A gente tem uma recuperação, assim, de questões climáticas que não devem ser tão severas, pode até haver uma melhora na produção, mas nada que recupere ainda as quebras passadas. Então, deve repetir safra um pouquinho melhor, tá certo? O Espírito Santo já chegou a produzir mais de 11 milhões de sacas de Conilon, tá certo? Então, isso não deve acontecer para já. Esse ano, certamente, não vai acontecer. Se nós tivermos 6 milhões de sacas, chegar a 7 milhões seria um bom número, mas não devemos falar muito de previsões nesse momento, né? Agora, tendo em vista os bons preços praticados pelo mercado, a gente deve ficar prestar muita atenção no que vai acontecer em Rondônia e no sul da Bahia.
né? Porque eu acho que essas regiões que não tiveram impacto dessas secas e com os preços que estão remunerando no momento a atividade, para grande parte dos cafeicultores, ou seja, que eles têm produtividade, evidentemente, é possível que venham com safras muito maiores do que as do ano passado. Por exemplo, eu acredito que Rondônia deve dobrar a safra, de 1,5 milhão para pular para 3 milhões, por exemplo, dada essa questão de preço favorecendo os cafeicultores. Bom, então a gente pode dizer que teremos sim um aumento de oferta no ano que vem de Conilon. Sim, mas ele continua insuficiente, porque o Brasil, que eu estava comentando com você ainda há pouco, esvazia, prestem atenção no que eu vou falar agora, 22 armazéns de 200 mil sacas por mês. Essa é a demanda de café do Brasil. Você, quando fala tem muito café, precisa ter muito e muito mesmo, porque a demanda, o suprimento para exportação e consumo interno é tremendo. Né? 22 armazéns de 200 mil sacas por mês sendo esvaziados, precisa ter muito café. Então a gente não pode se surpreender com grandes números do Brasil, porque os grandes números de desaparecimento do produto também são elevados. Né? Então, uma coisa anula a outra. Nós precisamos ter muito café e o que tem vindo nas últimas safras tem sido insuficiente. E se não fossem os estoques, a crise estaria já muito mais delineada. Bom, para a gente responder bem a pergunta do Silvio sobre a questão de preço, nós vimos agora, final de novembro, o preço do café Conilon, segundo o CPEA, ultrapassar o preço do café arábica, algo que não era visto. Essa situação deve continuar para 2017, preços do café Conilon ainda bem elevados? Certamente, né? Porque a indústria nacional, né, se adaptou a utilizar nos seus blends mais de 50% de Conilon, né, para compor suas ligas. E isso criou uma dependência desse produto hoje. Né? Então a própria indústria, para sair dessas ligas anteriormente de Conilon e retornar para o arábica, não tem uma facilidade tão grande. Vai mudar muito o sabor, o perfil da bebida, e isso pode causar uma perda de fatia de mercado. Então, há uma situação bastante complexa no momento. A indústria precisa agora recompor seus blends, trazendo mais arábica para ele e, ao mesmo tempo, manter o padrão de bebida que o seu consumidor está adaptado. Em função disso, eu imagino que os preços do Conilon continuarão elevados, né? Porque, na verdade, o preço do Conilon hoje, normalmente o preço do Conilon puxa o preço do arábica para baixo. O que está acontecendo hoje é o contrário, o que a gente chamou, até num artigo que eu escrevi no passado, a âncora reversa. Aquele que era a âncora de preços, Conilon puxando a robusta para baixo, a arábica para baixo, agora se tornou o inverso, é o Conilon puxando a arábica para cima. Então, mesmo os arábicas baixos, que estão entrando em substituição ao Conilon, também estão com preços elevados. Então, a indústria está numa sinuca, diria para você. E a do solúvel ainda mais, tá certo? A de torrefação para o mercado interno, uma sinuca tremenda, que não tem para onde correr. E a de solúvel, então, praticamente vai ter que baixar a porta. A solução para eles é muito dramática, a situação é muito dramática, porque normalmente esses exportadores, o solúvel é destinado para exportação, e esses contratos são feitos a longo prazo, tá certo? Para entrega a 90 dias, 180 dias, um preço fechado, e agora se depara com um preço da matéria-prima que impossibilita ter margem, ou seja, ele vai ter que trabalhar no prejuízo para poder cumprir esse contrato. Então, está numa situação bastante crítica a indústria de solúvel. O produtor está conseguindo aproveitar esse tipo de preço? Porque ele teve uma quebra, ele também não tem o produto. Ele está conseguindo aproveitar esse momento de preços mais elevados? Então, é assim, né? Esse não é o primeiro ano de preços mais elevados, né? Nós já vemos em um ano anterior. Assim, o que acontece? Vamos começar pelo arábica. Primeira coisa, qual a sua produtividade? Eu imagino assim, não há preço que remunere o produto se a produtividade for abaixo de 25 sacas de média. Não tem, o custo é tão elevado que por mais que o preço suba, você vai continuar empatando ou perdendo. Então a arábica tem que ter produtividade acima de 30 sacos. E Conilon, acima de 50 de média. Entende? Para você começar a falar em rentabilidade em qualquer situação de preços. Tá certo? Então a tecnologia é decisiva quando a gente fala de remuneração do produtor. O produtor que se aplique, que inova, que incorpora a tecnologia nas suas lavouras, esse produtor certamente, com o pior dos preços, continua ganhando dinheiro. Na situação dos últimos 2 anos, que nós temos visto é que na safra anterior um ganho um pouco menor, na safra atual um ganho um pouco maior, né? Mas ainda assim, digamos assim, não recompõe tudo que perderam de 2000 para cá, né? Dos anos 2000, quer dizer, tivemos pouquíssimos momentos em que os preços estavam remunerando a lavoura, né? Ou remunerava ali muito em cima, uma remuneração muito apertada frente aos custos, né, de produção. Então, esses 2 últimos anos foram mais ou menos mais favoráveis para o produtor.
Mas tem um fator adicional, né, Rafaela? Com a queda dos preços do petróleo, barateou muito a questão dos fertilizantes, certo? Então hoje, para você fazer o manejo de adubação da lavoura, está muito mais em conta do que anos anteriores. Então é difícil você falar, né, comparar ano com ano, porque os insumos também têm preços relativos, né, que variam de preços, né? Então, diria para você assim, Conilon acima de R$400 dá uma elevada margem. Certamente é uma margem muito satisfatória. A arábica acima de R$600 é uma margem ótima, excelente. Nós estamos aí com o Conilon a 470 e a arábica a 440, 540, 560, né, se for cereja descascada um pouco mais. Então são preços que realmente são favoráveis para o cafeicultor, especialmente porque houve queda no preço dos insumos também. Bom, Celso, a gente vive uma crise política, econômica aqui no Brasil com queda do poder de compra do consumidor final. Mesmo assim, a demanda para o café, a demanda continua muito aquecida? Isso é uma boa pergunta, Rafaela. Diferentemente das carnes, né, eu estava lendo o pessoal das carnes, nunca aconteceu no Brasil de você cair carne de boi, o consumo, cair a carne de porco e não subir a de frango, que é a proteína mais barata que existe. Ou seja, o que o brasileiro está comendo? Ovo, né? Eu acho que é pior, eu acho que é salsicha, que é mais barata que ovo ainda, entende? Então, houve um downsizing na dieta do brasileiro, na dieta proteica do brasileiro, né, em função da crise que nós estamos observando. Né? E como isso se reflete no mercado de café? O café, ele tem como que uma armadura contra a crise. Né? Ele tem o que a gente chama de inelasticidade, ou seja, não importa muito a variação da renda, não importa muito a variação dos seus preços, ou a renda do consumidor, ou os preços do produto, e o consumo fica mais ou menos estável. Isso é uma defesa natural contra a crise, mas também não ajuda muito quando o país está crescendo. Ele mantém aquele ritmo, não sai daquilo, entende? Então, de vez crescer 2%, vai crescer 1%, de vez crescer, de vez cair meio, vai cair 0,1%, quer dizer, ele fica ali, ele não muda muito, quer dizer, é um hábito que tem essa coisa da inelasticidade. Para dar um exemplo mais concreto, é como se fosse o sal, o sal. Quer dizer, por mais que ele suba de preço, por mais que você perda a renda, a comida continua levando sal, né? Então, o café tem mais ou menos essa característica, não importa muito o que aconteça com os seus preços ou com a renda, ele mantém uma certa taxa de demanda estável, independente da crise. Evidentemente que, provavelmente, quem vai sentir mais a crise são o pessoal das cápsulas, são o pessoal do café expresso fora de casa, né? O café na rua, né? O expresso aí das cafeterias, esse pessoal vai sentir. Mas o consumo como um todo, quer dizer, há uma substituição desse café que tem um custo mais elevado por essa compra de supermercado, por preparo em casa, né? Então, isso acaba compensando as coisas. Em termos de volume, o mercado não cai. Em termos de valor do mercado, pode ser que tenha queda. Ok, Celso, muito obrigada pela sua vinda aqui, pelas suas explicações. Obrigado a vocês. Nós voltamos ao programa. Certo. Rafa, muito obrigada pela participação aí direto da BMF. Obrigada também ao analista Celso, que participou ao vivo com a gente aqui, respondendo a pergunta de telespectador a respeito dos valores do Conilon hoje em dia no Brasil. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Por aqui eu sigo falando ainda sobre o café Conilon, e eu vou trazer valores marcados, atualizados ontem, dia 19, de acordo com o CPEA, que ainda neste acumulado do mês de dezembro vem apontando queda para esse tipo de variedade de café. Aliás, bastante interessante as informações repassadas pelo Celso Vegro sobre a quantidade de café que é enviado ao mercado internacional. Vamos ver aqui então os valores para o café Conilon na tela do seu televisor. Temos aqui do dia 13 até o dia 19 de dezembro. E aí a gente tem o pico de preço no dia 15. Dia 13 de dezembro, R$ 490,47 para a saca de 60 quilos. No dia 14, cedia alguns centavos, R$ 490,41. O pico de preço foi ali no dia 15 de dezembro, R$ 491,25. Entre os dias 16 a 19, ficava aqui na casa dos R$
R$ 486. No dia 16, R$ 486,46 e no dia 19 ele voltava a ganhar alguns centavos, R$ 486,81. Do dia 16, de sexta para segunda-feira, ela ganhando então 0,07%, mas no apanhado deste mês de dezembro, a queda para a variedade Conilon, de acordo com o CPEA, chega a 0,37%. Ainda falando sobre o mercado do café, depois de acompanhar como vem sendo o ritmo de preço, tanto no mercado futuro quanto no mercado físico brasileiro para o café Conilon ou Robusta, vejamos agora para o café arábica como andam esses valores, que de acordo com o CPEA, assim como o café Conilon, que vem apresentando uma leve queda para o apanhado desse mês de dezembro, para o café arábica a queda é bem maior. Mas vejamos os números dos últimos 5 dias, entre os dias 13 até o dia 19 de dezembro, para essa variedade. No dia 13, R$ 502,75 para a saca de 60 quilos. No dia 14, R$ 501,93. Veja que caía bastante entre os dias 15 e 16, na quinta e na sexta-feira. Na quinta, dia 15, R$ 497,37 e perdia ainda mais no dia 16. Veja a curva lá embaixo, R$ 492,98, mas esboçando uma reação essa semana, começando a semana com campo positivo em quase R$ 500, R$ 499,42 para a saca de 60 quilos. Uma alta considerável de 1,31% de sexta para segunda-feira, mais uma queda que chega a 6,73% para o apanhado deste último mês de 2016.